Oi, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Olá. Olá. Vamos esperar só um pouquinho, o pessoal tá entrando. Estamos esperando só o pessoal entrar. Olá. Bom, a nossa live de hoje é sobre envelhecimento, gênero e saúde mental. E as ideias que a gente vai trazer nessa live são baseadas em 2 artigos e capítulos de livro que a gente publicou. Então, os 2 artigos são Saúde Mental, Gênero e Velhice na Instituição Geriátrica, que eu publiquei juntamente com a Lívia Campos e o Guilherme Henderson, que foram meus alunos de PIBIC em 2013 e 2014. E também o artigo, também publicado com os 2, Instituição Geriátrica como uma instituição totalitária, gênero e saúde mental. E o capítulo de livro, publicado junto com o Felipe de Baeri, que é meu ex-aluno de mestrado, atual aluno de doutorado, que vai estar na live aqui com a gente daqui a pouco, cujo título é O Envelhecimento de Lésbicas e Gays, a Longevidade dos Dispositivos de Gênero, publicado nesse livro aqui, ó. Envelhecimento e Velhice LGBT, Práticas e Perspectivas Biopsicossociais, organizados pelo Ludgleidson Araújo e Henrique Silva, tá? Bom, para começar, eu queria apontar que nos estudos sobre envelhecimento a gente tem 3 pontos de vista. O ponto de vista médico-biológico, que enfatiza as mudanças dos processos corporais, geralmente a ênfase tem a ver com a falta, com a perda, com a decrepitude. O ponto de vista psicodesenvolvimentista, que entende o envelhecimento como uma fase do desenvolvimento, e há o ponto de vista sociocultural, que pensa a velhice compreendida dentro dos contextos sociais nos quais ela se insere. Então, contextos sociais, culturais e políticos. Nesse sentido, não importa só as mudanças corporais, mas como são significadas essas mudanças corporais. E como essas mudanças corporais colocam as pessoas em lugares sociais e simbólicos diferentes. Então, o sentido de ser velho muda de acordo com a história, com a sociedade e com a cultura. Atualmente, a nossa cultura ela é etarista e gerontofóbica. Tem horror aos velhos, à velhice. A gente precisa falar sobre isso, né? A classificação de quem é velho depende também de valores sociais. E a gente tem que pensar que aqui no Brasil a gente tem vários Brasis. Há umas 3 semanas atrás, eu recebi um e-mail de uma mulher do interior, do norte do país, que me disse assim, olha, na minha cidade, ela tem 35 anos, eu sou considerada velha. Então, em sociedades sexistas como a nossa, onde o tornar-se homem, o tornar-se mulher, passa por caminhos diferentes de subjetivação, né? A gente tem falado disso em todas as lives. É preciso pensar se e como o envelhecimento interpela de formas diferentes homens e mulheres. E também se tem quais são as diferenças entre homens e mulheres hétero e homens e mulheres homossexuais. Então, só relembrando, porque eu sei que sempre tem gente que está entrando só agora na página aqui do Instagram, a gente vem realizando um conjunto de lives nessa pandemia desde o começo do ano, num recorte da saúde mental pela perspectiva de gênero, usando como categoria os dispositivos, cujas ideias eu desenvolvi nesse livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Então, quem perdeu, eu fiz uma live, uma espécie de mini curso, são 4 lives que estão no nosso canal do YouTube, tá? É só acessar. Mas dito de uma forma sucinta, no livro eu aponto quanto, numa sociedade sexista e binarista como a nossa, a gente tem caminhos binários do tornar-se homem e mulher. As mulheres, elas são marcadas pelo dispositivo amoroso e materno, e os homens pelo dispositivo da eficácia. Resumindo, o dispositivo amoroso para as mulheres aponta o quanto o amor é identitário e o quanto o nosso valor de mulheridade é chancelado por ser escolhida e se manter escolhida numa relação por um homem. Eu criei uma metáfora que é a prateleira do amor. E essa prateleira é mediada por um ideal estético, branco, louro, magro e jovem. Então, mulheres velhas estão num lugar bem ruim, às vezes até invisível da prateleira. Mas o ideal estético é algo importante para as mulheres. Então, isso é importante enfatizar.
Isso nos leva a termos, então, nas relações heterossexuais, um investimento muito desigual, muito assimétrico, onde as mulheres investem muito e recebem muito pouco. É desequilibrado. O dispositivo materno, por seu turno, tem como metáfora de base o heterocentramento, quer dizer que existem pedagogias afetivas que nos ensinam, no tornar-se mulher, a sempre privilegiar os interesses, desejos, anseios e demandas dos outros. Houve, historicamente, uma confusão entre sermos portadoras de útero e sermos naturalmente cuidadoras. Então, cuidar é uma habilidade interpelada e entendida como feminina. Para os homens, esse caminho é marcado pelo dispositivo da eficácia, que sucintamente quer dizer o seguinte: se baseia em 2 pilares, a virilidade sexual e laborativa. Ser um verdadeiro homem é ser um trabalhador provedor e ser um fodedor sexual ativo. Os dispositivos são identitários e são diferentes, portanto, para homens e mulheres. Nós vamos ver o quanto que isso é interpelado, então, no envelhecimento. Bom, voltando para a questão do envelhecimento, um dado importante é que parece haver uma diferença na durabilidade dessa fase da velhice entre homens e mulheres, porque as mulheres vivem mais. Ou seja, um predomínio da população de mulheres idosas, o que tem sido denominado na literatura como uma feminização da velhice. E isso por várias razões, inclusive algumas das quais a gente já abordou em outras lives, como, por exemplo, muito relacionadas às masculinidades. Exposição maior a riscos no trabalho, mortes por acidente, que são 4 vezes maior entre homens do que mulheres, consumo de drogas lícitas e ilícitas, e também o menor cuidado consigo mesmo. O autocuidado fere o ideal da masculinidade, porque o autocuidado é relacionado no imaginário ao mundo das mulheres, tá? Bom, um ponto importante é que, apesar do aumento da população idosa no Brasil e no mundo, pouco se sabe sobre a prevalência epidemiológica dos transtornos mentais entre os idosos, levando em conta ainda essa comparação de frequência distinta entre os gêneros. Isso quer dizer, gente, que do ponto de vista da saúde mental e gênero, o campo do envelhecimento é um campo que ainda tem muita coisa para ser pesquisada. A pergunta que vai permear então a nossa live é a seguinte: como o envelhecimento coloca em xeque, de forma gendrada, a saúde mental dos idosos? A diferença e especificidade de gênero no sofrimento e no mal-estar de idosos e idosas? Essa live vai ser dividida em 2 momentos. No primeiro momento agora, eu vou falar de forma bem sucinta sobre esses 2 artigos, e eu recomendo que vocês leiam os artigos, porque tem um monte de coisas interessantes nos 2, e depois eu vou chamar o Felipe de Baeri, que vai então trazer outra pesquisa que a gente fez com lésbicas e gays, tá? Velhos. Bom, esses 2 artigos, eles foram baseados numa pesquisa que a gente fez, foi um estudo etnográfico, realizado durante 8 meses, com visitas semanais a essa instituição, a uma instituição geriátrica, e também realizamos 18 entrevistas, 9 com mulheres idosas e 9 com homens idosos. Bom, uma coisa importante, a idade média das mulheres foi 72 anos e de homens 75, e com níveis de escolaridades bem distintos, assim, variados. O material obtido, a gente fez a transcrição, foi dividido em 2 grupos e a gente analisou separadamente. A gente fez análise de conteúdo e depois a gente comparou as categorias. E as categorias foram similares, mas o sentido vivenciado dessas categorias foram muito diferentes. Eu só vou trazer alguns, né? Então depois vocês leiam lá o artigo. Olha só, relações amorosas e sexualidade, relação profissional, internação, relação com a instituição e relação com a família. Eu vou comentar brevemente. Uma das coisas que mais se destacou é como é que as relações amorosas foram muito mais enfatizadas e recorrentes nos discursos das idosas. Então, para as mulheres, essas relações apareceram marcadas, sobretudo, pela fidelidade e ausência de relações mesmo após a morte do marido. Então, quando o marido morreu, acabou a vida amorosa e a vida sexual. Como, por exemplo, a gente pode ver na fala da senhora D. Eu não quero mais ninguém, não, porque eu não acho que eu vou encontrar mais ninguém que eu vou gostar, não. Meu único era ele mesmo, muita saudade que a gente sente. A fidelidade e a exclusividade nas relações amorosas não apareceram na fala dos homens idosos, ao contrário. A gente praticamente não viu fala que remetia a um grande amor. A queixa aparecia sobretudo pela ausência de sexo. O tema da sexualidade foi hiper enfatizado pelos homens.
Já as idosas demonstraram recato para falar da sexualidade. Geralmente, quando aparecia a temática da sexualidade, ela era relacionada à ideia de que o sexo só seria possível dentro de uma relação amorosa. Isso remete à nossa live com a doutora Gerli sobre o desejo sexual em mulheres brasileiras. Depois, quem perdeu, assista. Então, a sexualidade das mulheres apareceu geralmente de forma satisfatória, mas vivenciada no passado e vivenciada com o marido. Diferentemente para os homens, para quem, se fosse possível hoje, se tivesse disponibilidade de sexo no presente, para eles seria muito bem-vindo, independentemente de ter uma relação amorosa. Uma coisa se destacou, gente. O discurso das mulheres tinha muito investimento pulsional no presente, de coisas que elas faziam e gostavam de fazer hoje. O discurso dos homens geralmente era construído no passado. Isso chamou muito a atenção, como se faltasse uma ancoragem identitária e pulsional no presente. Isso se deu tanto na virilidade laborativa quanto na virilidade sexual. Então, eu trouxe aí 2 exemplos, né, para cada um deles. Um deles dizia o seguinte: eu transava por todo canto, eu vendia carro, cada carrão, eu tinha um carrão desses, pegava ele e saía com as meninas, minha mulher ficava doida. Eu lembro de um outro que dizia assim: doutora, já fudi muito, já fudi na França, já fudi na Itália, já fudi em Budapeste. O cara ia contando o quanto que ele era uma potência sexual, porém no passado. E um outro exemplo relacionado à virilidade laborativa, eu trabalhava e fudia todo dia. Eu trabalhava muito, muito. A empresa dava muito trabalho. E também muitos homens que enalteciam que eles foram na vida laborativa no passado. Quando eu comecei a pesquisa, eu tinha uma hipótese que o envelhecimento seria muito pior para as mulheres e me surpreendeu. Porque o envelhecimento se apresentou, no caso desses homens e dessas mulheres, como muito pior para os homens. Por quê? No caso dos homens, o que se perde no envelhecimento não é apenas a juventude, o que se perde é a própria identidade. Vejam, se tornar-se homem se dá na virilidade laborativa e na virilidade sexual do dispositivo da eficácia, os homens aposentam, a vida sexual empobrece, muitos têm problema de ereção, eles perdem tudo. A gente precisa falar sobre essas questões. E para as mulheres? Para as mulheres foi completamente diferente, porque vejam, a gente perde um lugar na prateleira, então a vida amorosa realmente fica esvaziada, porém, o dispositivo materno, ele está funcionando a todo vapor. Aquilo que foi um fator de risco durante a vida, né, passa a ser muitas vezes um fator de proteção, porque as mulheres começam a ter ganhos secundários com várias questões dos processos de subjetivação a elas relacionados. Eu vou trazer alguns exemplos. Então, por exemplo, os homens, apareceu um discurso onde houve um hiperinvestimento na vida profissional. Eles trabalharam muito, cuidaram muito pouco da família, das relações. Já as mulheres ou abriram mão da vida profissional para cuidar do marido e da família, ou tentaram mediar o investimento na família com o trabalho. Isso trouxe consequências diferentes e impactos na saúde mental distintos. Veja, as mulheres ressentiam mais a internação, verdade, porque, eu dei tanto, então elas ressentiam a internação como uma traição da família, porém elas recebiam muito mais visitas da família do que os homens. Os homens recebiam menos visitas dos parentes, porém recebiam visitas dos colegas, então uma rede social fora da família. E aqui vem um ponto muito importante, né, sobre a questão do silêncio. Uma das coisas que eu já falei para vocês, que o silêncio é um comportamento de gênero. Nós, mulheres, aprendemos a nos calar para cuidar do bem-estar dos outros e das relações. Os homens se calam muito mais na cumplicidade da broderagem da casa dos homens. Dentro da instituição, a instituição geriátrica é uma instituição totalitária, de acordo com as ideias do Goffman. O que quer dizer isso? É um sequestro do eu. Então, assim, é hora de almoçar, é almoço igual e é o mesmo horário para todo mundo. Hora de tomar banho, hora de tomar sol. Há um apagamento de uma identidade pessoal e de um exercício de si mesmo. Ou seja, é uma forma de violência, né, institucional. Os homens, as mulheres odiavam várias coisas, porém os homens reclamavam abertamente. Reclamar é algo que é incentivado no tornar-se homem. Lembrem-se que na injunção, as duas injunções da virilidade sexual para os homens é fecha o cu e abre a boca. E nós, mulheres, aprendemos a nos calar para manter os outros bem e as relações. Então, vejam, eu vou ler 2 falas e vou falar das consequências depois
sobre isso e o ganho secundário das mulheres. Então, duas mulheres. Primeiro dizia assim, eu tô muito bem, eu tô satisfeita. E não tem nada o que pagar, não tem conta, não tem nada para pagar. Tô satisfeita. Muitas coisas que eu vejo que sei que elas, as enfermeiras, tiram de mim também. Aí a entrevistadora, das suas coisas, das minhas coisas normais. Elas tiram aqui nesse caso. Eu vou deixando, eu não quero falar. Que se eu falar vai ser pior. Então fica nisso mesmo, felizmente. Eu tô muito bem, eu tô satisfeita. Claramente, gente, ela não estava satisfeita, mas ela não reclamava. E a outra, olha que perspicácia. Sou bem tratada aqui, graças a Deus. Aqui eu sou respeitada, bem tratada. Mas a gente tem que fazer o que eles querem, né? Tem que fazer o que eles querem e não aquilo que a gente gosta. Olha a diferença pro discurso dos homens. O primeiro deles, mingau véi, ruim, quero isso não, sem gosto, sem nada. E eles ainda colocam um pozinho. E o outro, eu acho que se você for ali, parece que sacudiram um galho de velhos e as folhas caíram no chão. Tá tudo lá no sol. Isso por quê? Porque os pais, os filhos da puta, não querem mais os pais em casa e jogam lá. Botam ele pra lá. Por isso aqui chama Lar dos Velhinhos. Esse é o nome fictício que a gente deu. Aqui é o Lar dos Velhinhos. O deles não é mais. Botam os velhinhos aí, botam uma cama pra eles dormir e acha que isso é o suficiente. O que acontece? Pelo fato dos homens reclamarem, grande parte dos cuidadores, dos enfermeiros da equipe não tinham muita paciência. Então, cumpriam aquilo que era prescrito, os cuidados necessários, mas não tinham outros tipos de carinho. Já as mulheres não. As mulheres, por silenciarem o mal-estar e também por persistirem no cuidado, então elas bordavam uma botinha para o filho do enfermeiro, acabavam tendo um ganho secundário de atenção, de carinho, de presentinho. Isso é muito importante, quer dizer, quando a gente fala de alguns aspectos do processo de subjetivação, a gente tem que levar em conta a complexificação e a mudança dessa configuração com o passar do tempo, nas diferentes fases da vida. Isso quer dizer que algo que foi um fator de proteção pode vir a ser um fator de risco. Bom, eu falei de uma forma resumida, eu espero que vocês leiam os artigos, eu vou postar aqui no canal, né, na página do Insta, mas agora a gente vai falar um pouco e vai comparar com homens gays e mulheres lésbicas velhas e ver o que tem em comum e o que tem de diferente nessa interseccionalidade. Eu vou chamar então o Felipe, deixa eu ver se ele já tá aqui, pronto. Tá entrando, gente. Ei, Lipito, tudo bom? Ei, Val, boa noite. Ai, que bom ter você aqui. Vamos lá? Queria que você contasse da pesquisa e trouxesse também o que a gente encontrou, já comparando com os heterossexuais. Tá, vamos lá. Porque assim, eu acredito que tenha sido bem bacana, né, a sua introdução, falando um pouquinho sobre essas pesquisas que foram realizadas no asilo, porque, de fato, quando houve o convite para participar dessa publicação, né, a ideia era o que nós vamos trazer de contribuições, né, pensando os dispositivos de gênero alinhados com a perspectiva do envelhecimento LGBTQIA+. Vamos voltar a fazer um jabazinho aqui, né? O nosso capítulo, né, o envelhecimento de gays e lésbicas, a longevidade dos dispositivos de gênero, se encontra nessa obra aqui, o envelhecimento e velhice LGBT, que foi organizada pelo Ludgleidson Araújo e pelo Henrique Salmazo. Foi publicado nesse ano pela editora Linea, né, que é uma editora que geralmente publica materiais voltados para a gerontologia. E antes de iniciar, eu acho que é interessante a gente pontuar também que, da mesma forma como a gente pensa, né, que a população idosa sofre de uma estigmatização, né, da gerontofobia, que é cultural, né, porque se a gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, a gente vale pelo aquilo que a gente produz, muito da nossa aspectos identitários nossos está pautado no que a gente faz, né? Quando você adentra a velhice, você acaba sendo retirado desse lugar de importância social, da produção, do consumo também, e tudo isso repercute também nessa marginalização, né? E quando a gente pensa na população sexo-gênero diversa, a gente está pensando que o envelhecimento dessa população apresenta uma dupla estigmatização, né?
né? Porque se já ser idoso é ser vulnerável a sofrer preconceitos, uma pessoa LGBTI que é a mais envelhecendo vai sofrer ainda mais o envelhecimento ou pode vir a sofrer ainda mais. Então, quando houve esse convite, a gente pensou assim, não, da mesma forma como já foi trabalhado, né, com um grupo de mulheres e de homens idosos em asilos, a gente pode trabalhar, né, até para posteriormente fazer uma comparação, né, de gays e lésbicas, né, com os dispositivos de gênero. E foi isso que a gente acabou trabalhando nesse capítulo, né? Então, qual foi o objetivo desse capítulo? Analisar a história de vida de pessoas autodeclaradas gays e lésbicas que se encontravam próximos à idade de 60 anos, que é quando oficialmente se inicia a velhice, né, aqui no nosso país. Então, assim, o objetivo foi verificar como valores e ideais de gênero que estiveram presentes ao longo da trajetória dos nossos colaboradores, das nossas colaboradoras, eles ainda se pronunciam, ou se não pronunciam, e de que forma se pronunciariam, né, nesse ingresso na velhice. Bem, como nós estávamos trabalhando com história de vida, né, nós trabalhamos com um número de 4 colaboradores. 2 homens autodeclarados gays, 2 mulheres autodeclaradas lésbicas. E o mais interessante, né, porque até por ter familiaridade com a pesquisa com histórias de vida, é muito diferente você trabalhar com jovens, história de vida de jovens e história de vidas de idosos, né? Porque, de fato, é uma narrativa bem extensa e muito rica para se trabalhar, né? E foi isso que apareceu no trabalho. E ao final, né, depois que nós realizamos as entrevistas, transcrevemos e fizemos a análise, né, nós fizemos a separação no grupo das lésbicas e no grupo dos gays, pensando numa tematização geral, né? E acabou chegando a 2 tematizações gerais, que das mulheres lésbicas era a perspectiva otimista da lesbianidade, né? A perspectiva otimista lesbiana. E dos homens, o saudosismo do homem gay, né? E aí vai ficar um pouco mais evidente, após as explicações, do porquê desses temas centrais, né? Vamos começar agora pela perspectiva otimista lesbiana, né? As 2 mulheres que nós entrevistamos, elas, ao longo da vida delas, tiveram experiências com relações heterossexuais. Uma delas bem na juventude, né? Mas logo em seguida, quando ela teve a primeira experiência dela com outra mulher, ela veio a se assumir, enfim. E ela tinha também uma característica, né? Que ela emendava longos relacionamentos um no outro. Nunca havia ficado muito tempo solteira. A outra, em contrapartida, até por uma imposição da família, havia se casado, né? Tinha uma questão da maternidade também na juventude dela, né? Que acabou fazendo com que ela investisse nesse campo e pautasse muito da parte da vida dela no investimento materno, né? A realização através dos filhos. E ela só foi, vamos dizer assim, se abrir para a experiência lésbica, novamente porque ela havia tido uma experiência breve na juventude, lá por volta dos 40, perto dos 50 anos, né? Então ela estava vivenciando toda uma nova realidade depois de ter uma trajetória pautada, né, por relacionamentos, vamos dizer assim, não tanto quanto proveitosos, enfim, gratificantes, né? Ao contrário, as experiências pelas quais ela passou com relacionamentos héteros foram bem frutíferos, foram abusivos em vários aspectos, enfim. Então a gente está falando de 2 mulheres que tiveram assim, experiências heterossexuais. Mas como a gente estava, o nosso foco também era a lesbianidade, era a sexualidade, era interessante que a gente se perguntasse mais, focasse mais o nosso interesse para a relacionalidade, para como era a experiência desses colaboradores, dessas colaboradoras em suas relações, em seus relacionamentos. E aí a gente observou algumas questões que estiveram presentes em ambas as entrevistas. E aí
eu vou fazer o seguinte, eu vou pontuar alguma delas e vou ler fragmentos, né, para que fique mais consubstanciado o que nós queremos dizer, né? Então, dos pontos abordados, né? Em termos de relacionamento, as mulheres lésbicas, elas apontaram que na esfera sexual era muito, vamos dizer assim, proveitoso você não ter aquela obrigatoriedade do débito conjugal, né? De você ter que estar uma disponibilidade constante para o desejo do outro, né? Que isso Transar sem acontece vontade, né? Dito de uma forma bem exatamente, direta. Uhum. exatamente. Por quê? Porque havia, vamos dizer assim, uma compreensão da parceira em relação ao desejo, né? No sentido de que, olha, hoje eu não estou com vontade, hoje eu não estou bem, há espaços para negociações, né? Sem mentir, né? Sem mentir, sem mentir. Então, isso era um ponto positivo que apareceu no discurso de ambas, né? E também pensar a configuração, né, conjugal com mais companheirismo, né, com uma atenção maior. Então, eu acho que a gente adentra aí na perspectiva de que a lesbianidade, né, o encontro das duas mulheres acaba por ser o encontro de dois dispositivos amorosos, e isso culmina, né, na possibilidade, né, de fruição e de aproveitamento de ambas, né, pelos próprios dispositivos amorosos, né? Então, eu queria até aproveitar para ler um trecho aqui de uma colaboradora que diz o seguinte: você não precisa de desculpas de tô com dor de cabeça, né? Só não dizer não quero ou simplesmente quer ficar agarradinho, juntinho, de conchinha, assistindo o filme junto. Eu acho que existe uma cumplicidade muito grande, né? Então aí a gente já percebe, né, que o objetivo, né, é muito mais a questão da atenção, do companheirismo, do que a necessidade de ter que ser, vamos dizer assim, quase que aquele objeto sexual da outra pessoa, né? Bem, outro ponto que eu achei interessante, né, que é importante pautar aqui, é que, ao contrário das mulheres heterossexuais, que se pautam muito, né, no ideal estético, né, e elas sofrem mais pela decrepitude que ocorre, né, com o envelhecimento dentro de um padrão cultural do ideal estético que você pontuou, né, na lesbianidade, né, esse capital estético ele não se mostra tão importante quanto para as mulheres heterossexuais, né, na prateleira do amor. Por quê? Porque a atratividade, né, assim, ela não se pauta, ela não se fundamenta na objetificação sexual, né? Então, são outros atributos que a companheira apresenta ou compartilha que, vamos dizer assim, deixa, vamos dizer assim, qualquer possibilidade de pensar na objetificação sexual do outro, na pauta da sexualidade, né, como mais pronunciada, como a mais valorizada, a mais importante, né? Então, bem, eu vou ler um trecho aqui também para ficar um pouco mais claro esse trecho. O meu pensamento não para nisso. Tô velha, decrépita e não consigo ninguém. Pelo contrário, eu sou inteligente, sou uma pessoa interessante e vou conseguir encontrar uma pessoa assim, né? Essa colaboradora, ela tinha se divorciado recentemente e, ao contrário, né, vamos dizer assim, de se sentir num lugar mais de tô na pista, não vou conseguir ninguém, vou ficar mal por isso, ela já tinha um discurso de que eu vou encontrar alguém, assim, eu vou ter um relacionamento porque eu quero investir nisso. Ela fala assim, eu sempre estive com alguém, então é muito provável que eu vou ter alguém novamente e na hora que eu encontrar alguém vai ser muito bom e eu vou dar todo o amor que eu tenho para dar, né? Então, assim, era bem esse discurso dela. E a outra colaboradora que tinha tido vários relacionamentos, né? Assim, teve relacionamentos com homens, né? Ela, assim, observava que das amigas heterossexuais, ela via as que estavam em idades similares às dela, naquela perspectiva muito de estar cuidando do esposo, estar cuidando dos netos, naquele papel muito do cuidado,
sabe? Muito dispositivo materno. E Nas mulheres, esgotadas nisso, né? exatamente. Enquanto ela, que estava com uma companheira agora, estava assim, muito empolgada, planejando viagens, enfim, já planejando aproveitar a vida, né, com a companheira. Então, assim, ela já tinha os filhos, né, já estavam crescidos, enfim, ela não tinha netos até então, então ela estava assim, tô numa perspectiva de querer aproveitar muito a minha companheira, que foi algo que eu não consegui, vamos dizer assim, fruir disso ao longo da minha vida. Então, o que a gente percebeu no fim das contas é que entre as nossas colaboradoras lésbicas havia uma perspectiva de um futuro positivo, né? Assim, porque o que acontecia? A gente percebia que o discurso dela estava muito mais focado em aproveitar o mundo, aproveitar o que a vida tinha para dar, né? E não ficar focado, tipo assim, já que eu estou velho, assim, eu vou ficar dentro de casa, né? Porque esse é o lugar do velho, né? Pensar assim, o lugar do velho é dentro de casa. Não, assim, e isso até quando a gente pensa na perspectiva da mulheridade, né, associada, né, e direcionada numa cultura sexista e machista para o espaço privado, ela subvertiu justamente isso. A gente quer viajar, a gente quer aproveitar o mundo, o que o mundo tem para dar para a gente, né? Então, essa parte aqui, esse fragmento é bem interessante, né? Fala assim, eu vislumbro um envelhecimento juvenil, sabe? Uma pessoa para cima, eu quero viver muito, eu quero ver carro voando, né? Eu imagino daquelas velhinhas bem doidinhas em cima de uma moto, dirigindo por aí, né? Então, assim, foi uma fala assim que eu achou bem interessante, né? E agora a gente vai para a parte do saudosismo do homem gay, né? E aí é importante pontuar também que, da mesma forma que as nossas colaboradoras lésbicas elas tiveram experiências com homens na juventude, isso também aconteceu com os nossos colaboradores gays, né? E aí a gente tem que pensar que, como é um pessoal que está na faixa dos 60 anos, muito da juventude deles esteve pautada ainda, aconteceu no período em que a homossexualidade, a lesbianidade ainda estava inscrita dentro de um regime patológico, né? Ainda era considerado doença, ainda existia essa estigmatização. Então, são pessoas que passaram por todo esse percurso da história e que, por isso mesmo, foi muito mais necessário para muitos e muitas delas terem experiências heterossexuais do que já se assumirem na juventude, como a gente observa que ocorre hoje com mais frequência, né? Bem, o que a gente percebe também nos homens gays é que, apesar de a gente pensando na pirâmide da masculinidade, né, onde a gente tem as masculinidades hegemônicas e depois aquilo que é considerado na cultura as masculinidades subalternas. Ainda que a homossexualidade seja considerada, né, em comparação à masculinidade de um homem heterossexual, como uma masculinidade subalterna, por ainda ter aquele estigma de associar o homem à passivação, assim, como se fosse, vamos dizer assim, uma desqualificação, né? Ambos os colaboradores, né, e também na fala de pessoas que eles conhecem, né, que estão na mesma idade ou que estiveram ao longo da trajetória deles, a virilidade sexual sempre foi muito uma afirmação constante, né? Sempre foi muito pronunciada, sempre esteve assim em constante atividade. Na verdade, Então, há uma hipervirilidade sexual no mundo gay, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, as falas assim na juventude, né? Porque a gente tem, voltando aqui para as colaboradoras lésbicas, né? Uma só foi assumir mais tarde, outra assumiu assim quando ingressou na fase adulta. No nosso caso dos colaboradores, ambos se assumiram, vamos dizer assim, no final da juventude, início da fase adulta, né? Eles se assumiram. Então, assim, eles tiveram o período todo da vida deles fruindo, né? No ethos gay e, enfim, com uma virilidade sexual, assim, sempre se mostrando muito pronunciada mesmo. Bares, assim, boates, enfim, toda essa cultura, todo esse campo cultural foi fruído por ambos os colaboradores, né?
Mas algo que apareceu também que a gente achou interessante, porque a gente também estava pensando na perspectiva da trajetória de ambos, né, é que a virilidade laborativa também esteve presente. Porque um deles, até com uma forma de se emancipar da família, passou num concurso aos 19 anos. E desde sempre trabalhou porque ele queria essa autonomia, ele queria viver. Ele tinha uma pegada assim do movimento hippie, então viajava, ficava fora bastante tempo, passava uns dias na praia, assim. Então ele queria muito viver dessa forma intensa, né? Então ele acabou passando num concurso cedo e quis essa autonomia. E sempre se pautou no trabalho também para se emancipar. O outro, em contrapartida, ele teve uma trajetória que eu julgo bem interessante para pensar a virilidade laborativa. Por quê? Porque ele se forma em medicina e a partir daí, né, nesse ínterim, né, ele, assim, teve algumas experiências, né, com outros homens, mas aí ele muda de cidade e para um novo trabalho. E, paralelamente a esse trabalho, ele começa a investir na pós-graduação. Então, ele faz mestrado, ele faz doutorado. Então, assim, não sobrava muito tempo para o investimento num relacionamento, sabe? E ele só foi, vamos dizer assim, investir num relacionamento mesmo, se abrir para isso e falar assim, caramba, eu tô com quase 40 anos. Assim, eu tô querendo ter alguém, eu acho que já está na hora de ter alguém. Depois de ter toda essa trajetória de possibilidade de investimento no trabalho, né? O outro, né, que passou no concurso cedo, ele teve namoros longos, enfim, então ele teve essa possibilidade de fruir disso, mas assim, a virilidade laborativa pautada nos dois, né? Agora, pensando nisso, como a virilidade sexual de ambos era muito intensificado, o discurso, e a gente faz o paralelo com as narrativas presentes nos homens do asilo, né, foi um discurso de desqualificação dessa fase da vida, né, de crítica, de queixa, de muita queixa, né, falando que não é uma fase que tem, assim, você não tem a mesma energia, você não tem o mesmo vigor sexual, né, então, assim, a queixa da perda de energia esteve bem presente em ambos, né? Por exemplo, eu vou dar um fragmento aqui. Tem que estar o tempo todo consertando a máquina, sabe? É uma constante isso. É ruim. Faz a gente perder tempo e uma série de fatores que só agora eu percebo que uma pessoa idosa passa por isso. Então, assim, a queixa esteve presente em ambos. E, além disso, né, a perda da atratividade também esteve presente, né? Então, tem duas falas aqui que eu acho bem interessantes. Falas assim, se eu falasse só por mim, na sexualidade, hoje em dia seria muito mais difícil para mim arrumar um parceiro só pelos meus belos olhos. Por mais bonito que eu me ache, que eu seja, né, me acho inteiro, gostosão, não é igual. Tem aquele preconceito, né? E aí ele continua e fala assim, isso é a famosa sensação da invisibilidade. Quando você é novinho, você vai para boate, as pessoas olham para você e te paqueram, né? E ao longo do tempo você vai perceber que isso vai acontecer cada vez menos, até chegar um momento em que a sensação é de invisibilidade. Se eu estivesse solteiro, talvez a coisa tivesse um impacto muito maior em mim, mas de qualquer forma não é algo agradável. De fato, né, é interessante a gente pensar nessas falas, porque existe uma estigmatização muito grande no envelhecimento do homem gay. Existe até um termo que se usa, né, para denominar os homens mais velhos, né, gays, maricona, né, fala assim, ah, você é maricona, assim, e são usados até de formas depreciativas mesmo, sabe, como se você não tivesse mais no mercado para ser alguém atrativo para outra pessoa, para fruir dessa hipersexualidade, né? Esse investimento na virilidade sexual. Então, é aquelas queixas de virar e falar o seguinte, ah, eu até me matriculei na academia, vou, mas assim, um dia eu peguei um peso mais pesado, aí quando eu vi eu já estava tendo que fazer fisioterapia, sabe? Antes eu não precisava disso, eu pegava os pesos maiores da academia,
me sentia forte. Agora eu vejo que, assim, o meu corpo não acompanha o meu pensamento em termos de desejo, né? Então, assim, era muito essa queixa também. E aí o que acontece? Acaba que ambos estavam num relacionamento duradouro, né? Já Li, tinha. Oi. só um minuto. Eu acho que é importante, porque é uma dúvida que sempre surge. Ah, então existe prateleira do amor no mundo gay. Qual que é a diferença quando vai tendo uma decrepitude do corpo e se perde o acesso a esse mercado da hipervirilidade sexual? Acho que era bom pontuar essa diferença. Uhum. Bem, eu acho que até a próxima resposta que eu vvou dar, assim, porque o que acontece? Eu acho que isso é importante pontuar, é que assim, o homem, ele vai, né, a diferença vai ser assim, que o sofrimento dele é muito mais por uma questão da atratividade, de você não ter a possibilidade de você fruir de uma rotatividade sexual maior, né, em termos de atratividade, do que você está num relacionamento, E de né? ter que ser escolhido E para ser dizer que você... amado, né? Exatamente, exatamente. Então, existe uma dimensão muito narcísica dessas queixas que estavam presentes nas falas de ambos os colaboradores. E muito E ligado à hipervirilidade, né? Sexual. exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Ambos estavam num relacionamento mais duradouro e eles acabaram apontando que estar num relacionamento assim monogâmico, assim, nesse momento da vida, era vantajoso, né? Porque se você não pode, vamos dizer assim, ter a rotatividade de antes, né? Era mais fácil você estar seguro ali naquele relacionamento, vamos dizer assim, e dar uma escapulida ou outro, enfim, Ou abrir, né? ou abrir, né, a possibilidade. Tinha um deles que tinha um desejo de abrir, mas o companheiro não queria. Então falava assim, chama até de careta, né? E tinha a dimensão também de um desejo até por provar os aplicativos, né? Porque algo que a gente pode pontuar também aqui é que para o universo, né, voltado para os homens, sempre vai ter a possibilidade de você pertencer a um determinado nicho onde tem, vamos dizer assim, uma possibilidade de um investimento, né? Da mesma forma que você tem grupos de ursos, você tem grupos dos mais variados para estar... Dedes. Exatamente. Né? Então, assim, é possível que uma pessoa que invista, né, e que se apresente nesse perfil e queira viver isso desse lugar, possa também aproveitar. Né? Isso não estava na fala dos nossos colaboradores, mas a gente sabe que isso é viável também. Né? Inclusive, um deles estava pontuando o quanto que não tem muita familiaridade com essa questão do aplicativo. Pois veja, você é de uma fase lá de trás, onde as relações, onde as conexões se davam muito mais ao vivo, nas boates, enfim. Então, adentrar nesse domínio dos aplicativos, da rotatividade, se tornava até um pouco desafiador, né? Mas nem por isso não havia, vamos dizer assim, um desejo de vivenciar um pouco disso, né? Então, o que a gente percebeu, né, ao final, é que no discurso dos homens havia muito mais, né, uma queixa ou um saudosismo falando sobre o período, né, onde as coisas aconteciam com tanta facilidade, né, e o discurso da atualidade era muito mais um discurso de eu estou perdendo, as minhas prospecções elas são muito mais ameaçadoras no sentido daquilo que eu posso vir a perder ainda mais do que o mundo está aí aberto para mim, né? Então acho que de certa forma, né, esse discurso ele vai ao encontro dos dispositivos de gênero. Então o que ocorre? Como as nossas pesquisas, né, que sempre tentam dialogar a dimensão da diversidade sexo-gênero diversa com os dispositivos de gênero, mostram, né, novamente para a gente que ainda, né, que essa população subverta, né, de alguma forma, padrões heteronormativos, né, eles não subvertem totalmente. Né? Você subverte a sexualidade, mas não subverte o gênero de alguma forma, né? Subverte a orientação, não subverte os dispositivos, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, e é interessante a gente, eu acho que interessante dessa pesquisa também é a gente pontuar que da mesma forma como
a velhice, né, ela se apresenta de uma forma múltipla e dinâmica, a sexualidade também, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de dialogar esses dois campos, é muito rico. Por quê? Porque, da mesma forma como você percebeu nas suas pesquisas, que ainda é muito ínfimo os trabalhos que dialogam, né, o gênero com o envelhecimento, a gente percebe também que é não só recente, mas também como muito incipiente ainda, as pesquisas voltadas para o envelhecimento da população sexo-gênero diversa. Muito bom, Lipito. Uhum. A gente já está chegando ao final da nossa live. Acho que foi muito legal, foi muita informação, né? Mas eu quero agradecer muito a sua participação, como sempre. Foi muito legal. Bom, para quem está nos assistindo, gente, essa vai ser a nossa última live do ano. Lembrando que a gente fez um conjunto de lives. Essas lives estão lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma live, aproveite para assistir agora, nesse período. A gente volta no que vem. Não sei se nesse formato de live semanal, porque dá muito trabalho. Mas a gente ainda tem vários temas que eu quero trazer aqui para vocês. Então, a questão da depressão e masculinidades, o cinema como tecnologia de gênero, os discursos sociais sobre os corpos das mulheres e o acesso ao aborto legal. Vamos ter convidados maravilhosos. Medidas protetivas e dispositivos de gênero, dentre outros. A gente volta no ano que vem. Espero que vocês tenham um final de ano, dentro do possível, com boas festas, né, gente? De preferência com encontros virtuais, cada um fazendo sua ceia na sua casa. Se cuidem e a gente se encontra no ano que vem. Lipe, obrigado. Acho que fechamos com chave de ouro esse ano, viu? Val, eu te agradeço o convite. Eu acho que em nome de todas as pessoas, assim, eu vou falar agora assim, em nome de todas as pessoas que foram convidadas para participar desse espaço que você criou. Assim, muito obrigado, porque a gente sabe que é um compromisso que demanda o trabalho, demanda assim o seu tempo, e ainda mais fazendo isso de uma forma semanal, assim, a gente só tem a agradecer por você se preocupar tanto com a democratização dos conhecimentos que são provenientes dos seus anos de pesquisa, de toda a sua formação, que assim é maravilhosa, e enfim, a gente só tem a agradecer a você. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa do grupo de pesquisa que a gente tem também. Eu me sinto abençoada pelas deusas com pesquisadores tão comprometidos e tão competentes. E foi bom você ter falado isso. Eu acho que é importante também colocar isso, né? Que essas pesquisas foram realizadas numa universidade pública, gratuita e de qualidade, que é a Universidade de Brasília, a quem eu tenho muita gratidão na minha formação e hoje me acolhendo como professora e como orientadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura. Então, acho que é importante, no momento de desmonte das universidades, dizer que a gente é resistência e que vale a pena produzir conhecimento e que o conhecimento pode ser libertador. Lipe, um beijo bem grande. A gente se encontra aí numa live, mas aí para confraternização, que a gente merece, né? Com certeza. Um beijo, querido, e um beijo para todo mundo. Beijão, até o ano que vem, gente.